Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um devocional sobre a Palavra de Deus. O meu nome é David Vicente e nesta manhã quero-vos falar sobre um tema interessante que muitas vezes tem gerado alguma discórdia e que tem gerado também um mau entendimento e que leva a uma vida cristã limitada, que é sobre a confissão de pecados. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Até aqui ninguém duvida, ninguém pode dizer que não tem pecado. Todos pecamos, todos falhamos. Não há ninguém na vida que não tenha pecado. Qualquer pessoa, seja ela mais santa, mais conhecida, toda a gente falha. Todos erram, todos pecam, todos cometem deslizes. É verdade, é uma realidade. O versículo 9, continuando, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E muitas pessoas agarram-se a este versículo para dizer que nós temos que fazer confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para perdoar. Ou seja, parece que Deus só é fiel e justo para perdoar se eu confessar os pecados. Para já, deixa-me dizer duas coisas. E primeiro, quando Jesus foi à cruz do Calvário para morrer em meu lugar e verteu o seu sangue em meu lugar, para já eu ainda não era nascido. Então, antes mesmo de eu confessar os meus pecados, Ele tinha morrido, vertido o seu sangue para perdoar os meus pecados. Segundo lugar, a palavra confessar que encontramos aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, ela vem da palavra original, da palavra grega, que é a palavra homologeo. Homologeo, ela divide-se em duas. A primeira parte, homo, que significa o mesmo que, o mesmo tipo, como nós conhecemos por homossexual, o mesmo tipo de sexo, não é? Aquele tipo de pessoa que pratica homem com homem, mulher com mulher, homossexual, que é o mesmo. E depois logeio, de onde vem a palavra logos, palavra. Então, confessar, homologia, significa a mesma palavra. Então, o que é que a Bíblia está a dizer? Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se dissermos as mesmas palavras em relação aos nossos pecados que Jesus diz em relação a eles mesmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, o que é que Jesus diz em relação aos nossos pecados? Que estamos perdoados. Então, mais do que nós chegamos há quem chegue perto de um padre para pedir perdão pelos seus pecados, para confessar. Só quem perdoa pecados é Jesus, mais ninguém. Mas essa confissão dos pecados, há pessoas que usam a confissão de pecados para libertar a consciência, para lavar a alma. Mas quando a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça, é para quê? É para que nós cheguemos à sua presença com uma consciência, não de que somos pecadores, mas hoje somos cristãos que eventualmente pecam, e quando pecamos, chegamos à presença de Deus para dizer o quê? Para dizer o mesmo que Ele diz em relação aos nossos pecados. O que é que Ele diz? Estás perdoado. Ele não quer que o peso do pecado nos traga a uma consciência que nós somos miseráveis, que nós somos indignos. De facto somos, mas é pela sua graça que nos tornamos, e nele nos tornamos dignos e merecedores, por causa dele. Em nós próprios não há nada. Mas mais do que trazer até nós uma consciência de pecado, é trazer até nós uma consciência de que estamos perdoados. Porque a Bíblia diz que a bondade do Senhor, ela conduz ao arrependimento. O que é que leva ao arrependimento? É a vontade de Deus. Não é o castigo, não é o medo de ser punido, não é o medo da falha, não é o medo de, ok, vamos ser condenados, julgados, não. É perceber o amor de Deus por nós, o quanto Ele nos ama, ao ponto de ter dado o seu filho na cruz do Calvário, que produz em nós o quê? Um desejo de não voltar a pecar. Lembra-se quando trouxeram aquela mulher que foi apanhada em adultério à presença de Jesus? E estavam a tentar apanhar Jesus na lei, o que é que a lei dizia e tal. Jesus diz: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E diz que todos, do mais velho ao mais novo, começaram a sair. E Jesus, o único que nunca pecou, o único que moralmente tinha condições para julgar, ele chega perto da mulher e diz: olha, onde estão os teus acusadores? Já eles foram todos embora. E Jesus diz: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Mas Jesus tem uma expressão interessante. Jesus diz a seguir: olha, vai e não peques mais. Uau! Ou seja, fruto do entendimento de que Deus nos ama, o que é que nós devemos fazer? Primeira coisa, dizer o mesmo que Ele diz em relação aos nossos pecados. Eu estou perdoado em Jesus, eu fui lavado em Jesus, eu estou limpo em Jesus. Dizer o mesmo que Ele diz para quê? Número 2, para viver uma vida santa. Para, a partir da consciência de que somos perdoados, viver uma vida que agrada o Pai. Então, meu amigo, meu irmão, tu que me assistes,
procura obter uma consciência de que és filho de Deus, onde foste lavado, onde foste purificado, onde foste justificado, onde tu és a menina do olho de Deus, onde tu és a preciosidade de Deus, onde tu és um bem precioso. Procura desenvolver essa consciência. Se desenvolves uma consciência de pecado, tu vais estar à procura de todo tipo de pecados. E há para aí histórias sobre pecado oculto, pecado escondido. Todo o meu pecado, tudo aquilo que eu pequei, tudo aquilo que eu fiz de errado na vida, foi perdoado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou perdoado, 100% perdoado. E a partir dessa consciência, eu procuro viver uma vida santa, eu procuro viver uma vida que agrada ao Pai, uma vida que é um referencial, que é luz. Para quê? Para que outros possam obter a mesma consciência de que Deus nos ama e que enviou o seu Filho por nós, para viver uma vida santa. Então, amigo, desenvolve esta consciência e não te condenes, porque Deus também não te condena, mas procura viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida correta. Deus te abençoe. Até à próxima com mais um devocional. Tchau.